Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que compartilha histórias de vida, reinvenção e potência da geração 60 mais. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, anfitriã e idealizadora do 60 Pode Mais, arquiteta por 40 anos, atriz, palestrante, criadora de conteúdo digital e uma mulher 60 a mais. Hoje o tema é recomeçar, um verbo cheio de camadas, que pode representar uma escolha profunda ou uma necessidade, principalmente depois dos 60 anos. Afinal, recomeçar pode ser difícil, mas também pode ser libertador. Para isso, recebo duas pessoas muito especiais e com histórias bem diferentes, mas eu acredito que o molho vai ficar bem bacana aqui no nosso papo. De um lado, Juliana Fel, que atuou por mais de 2 décadas na área de tecnologia da informação e aos 55 anos decidiu mudar de rota. Hoje, Juliana trabalha como coach de vida e carreira com foco em bem-estar, alegria e autoconhecimento. Amei o alegria. Do outro lado, Cláudio Andreoli, CEO de uma empresa de serviços e limpeza, uma empresa de facilities, que tem observado de perto o retorno de muitos trabalhadores e trabalhadoras 60 mais, 50 mais ao mercado, principalmente após a pandemia, já que na pandemia muitos foram demitidos porque era população de risco, né? Considerado população de risco. Cláudio, Juliana, sejam muito bem-vindos ao 60 Pode Mais. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu é que agradeço. Uma honra estar aqui. Alegria estar aqui. Que bom. Obrigada, Cláudia. Eu agradeço também o convite. Muito obrigado, Carla, por ter essa oportunidade de falar de uma faixa etária que eu gosto muito. Ainda não cheguei, mas gosto muito. Tá certo. Olha, a gente vai conversar sobre transição por vocação, por necessidade, o que cada um de nós pode encontrar ou reconstruir num caminho que faça sentido, tá? E olha, e se você ainda não segue aqui, não está inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, clica ali, tá? E se inscreve no canal. E também curte. Curte para que essa plataforma que você está assistindo, sua plataforma predileta, possa levar esse meu conteúdo para mais pessoas e que o meu propósito seja atingido. Muito obrigada. Bom, vou começar aqui pela Juliana. Né? Juliana, para a gente entender um pouco a sua história, eu gostaria de saber o que te levou a deixar uma carreira sólida na tecnologia, eu acredito que sim, foram anos, né? E mergulhar nesse assim, universo do desenvolvimento pessoal. Puxa, Carla, é incrível essa pergunta. Quando eu fiz a minha transição, nem pensei sobre isso, nesse sentido, né? Eu, na verdade, eu estava já um pouco saturada, sabe, do mundo corporativo, cansada. Eu amava meu trabalho. Trabalhava com bancos de dados, né? Fazia toda essa parte de arquitetura do banco de dados. Então, a minha vida era entrevistar analistas, usuários, né? Pessoas das áreas corporativas, das grandes empresas. Só trabalhei em grandes empresas, muito legal. Mas, assim, estava saturada, estava, assim, cansada, estressada, porque eu sempre fui muito perfeccionista, né? Sempre quis fazer um trabalho, assim, perfeito, com muito amor, com muito cuidado. E estava tudo muito corrido, sabe? Para ontem. Então, aquilo já estava me cansando, né? E eu já tinha chegado, assim, na empresa que foi a minha maior satisfação trabalhar, que era a Petrobras. Desde que eu vim morar no Rio em 92, né, que eu comecei na área aqui no Rio, com a área de tecnologia, eu queria trabalhar na Petrobras. Então, eu já estava lá há um tempo, então eu falei assim, olha, agora... Já realizei meu sonho. Chega, vamos mudar. E é curioso, você tinha 55 anos, né? Sim. Que é uma fase em que eu percebo que muitas pessoas começam a pensar nessa mudança. Então não foi uma decisão planejada, foi uma coisa que surgiu inesperada. No sentido que a empresa que eu trabalhava, que prestava serviço para a Petrobras, perdeu o contrato, a gente ainda ia ter 5 anos lá de trabalho. Aquela época da Lava Jato, lembra? Aquela confusão, muitas empresas perderam
trabalho. Aí eu fiquei um pouco assim no limbo, esperando um projeto, entendeu? Não tinha. Aí o meu coordenador na época era um cara incrível, né? Ele fazia teatro, ele era uma pessoa super, super alternativa. E aí eu disse para ele, ai, Gustavo, quero, sei lá, talvez mudar. Ju, é agora, com maior força. Então foi assim, circunstancial e também aproveitei, né? Tá certo. Foi assim. Então foi um alívio, assim. Essas coisas são as oportunidades que chegam, E né? assim, eu não tinha ideia o que ia acontecer, entendeu? Porque, imagina, você sai, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí que aconteceu um barato. Eu já era coach e não sabia. Eu comecei a fazer o que hoje eu faço com as pessoas que querem se aposentar, né? Ou mudar de carreira. Comecei a fazer. Quais são as minhas habilidades? O que eu gosto? O que eu vou fazer? Onde? Comecei a falar com pessoas que fazem outras coisas, outras áreas. E assim eu fui até que apareceu o coaching para mim, entendeu? Então eu não procurei o coaching. Eu achei por acaso nesse processo. Não, porque você entrou em movimento e chegou lá. Entrei em movimento de autoconhecimento, de uma autopesquisa, né? Olhou para dentro. Isso, e aí o que eu quero nessa fase da minha vida, quais meus valores. É tudo que eu trabalho, né, agora. Muito legal. Bacana. Foi muito bom. Agora, Cláudio, já com uma vida diferente, né? Você trabalha numa empresa familiar que tem 65 anos, foi fundada em 1956, né? E você já é a terceira geração da família trabalhando ali. Sim. E ele hoje, esse grupo, é constituído de duas empresas. Um segmento de asseio e conservação e o outro segmento de facilities, Sim, né? De sim. serviços. Você tem contratado muitas mulheres, muitos homens 60 a mais para esses serviços? Sim, Carla, é muito bom falar sobre esse assunto. Parabéns, Juliana, por toda essa sua decisão, né, de mudar numa fase da vida tão complexa, né? Que muitas pessoas acham que com 55 ou 60 já está na hora de parar de se aposentar. Eu não penso assim, né? Converso muito também com a minha família e deixo bem claro para eles que eu vou trabalhar enquanto tiver força para trabalhar e vida para viver. Mas, Carla, uma empresa familiar sempre é complicado você empreender dentro dessa empresa, né? E quando você fala de pessoas que eu contrato com 60, eu vou um pouco mais para trás. Eu, quando entrei na empresa com 15 anos, né? Eu estou com 55, então eu estou há 40 anos trabalhando. É muito jovem ainda. Então, tinham pessoas já trabalhando na empresa, na Rian, que já tinham 15, 20 anos de trabalho, né? Então essas pessoas se perpetuaram ali durante mais 15, 20 anos, 40 anos, se aposentaram pela empresa e eu convivi muito com essa faixa etária, né? E hoje a gente está visualizando uma retomada de contratação de pessoas já nessa faixa etária, coisa que antigamente eu não via essa contratação de pessoas idosas, né? Com 60 anos é considerado idoso. Eu não considero, mas... Sim, a lei considera, né? A lei é considerada. Então, eu vejo que hoje a gente tem sim essa retomada. Pós-pandemia, como você colocou muito bem, a fase da pandemia foi uma fase muito difícil para a gente, porque como era um grupo de risco, os nossos clientes não gostariam que aquelas pessoas continuassem trabalhando dentro do setor de trabalho deles, né? Uhum. E com muita divulgação, né, da Covid-19, a gente teve que primeiro afastar essas pessoas, suspender o contrato e depois demitir essas pessoas. Então foi uma fase muito dura, sim, para mim, né, como gestor da empresa já, como diretor, né, eu passei por vários setores dentro da empresa e hoje, como diretor, eu sinto uma alegria imensa de ver pessoas nessa faixa etária sendo admitidas dentro da empresa. Hoje, por exemplo, eu trouxe até um dado estatístico aqui, nós temos 25% da força de trabalho da Rian são 50 a mais. Né? Uhum. Desses 25, uns 20% de 50 a 60 e ainda temos 5% de 60 para cima, né? 60 a mais. Então, você vê, um quarto da empresa
nessa faixa etária, né? Então, eles são uma força de trabalho muito boa, são comprometidos com o trabalho, né? E extremamente competentes no que fazem, né? Eu, se tivesse mais oportunidade de contratar, eu estaria contratando sem dúvida alguma. Mas eles estão mais nessa área de serviços de limpeza ou estão espalhados em várias áreas? Ótima pergunta, Carla. O serviço de limpeza, por ser um serviço, apesar de estar muito desenvolvido a parte tecnológica, ainda tem muita força física, né? Então, Sim. muitos clientes são preconceituosos de verem pessoas mais idosas fazendo uma rotina de limpeza. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande para a parte de serviços administrativos, né? Até pegando um exemplo aqui da Juliana aqui do lado, né? Que ficou 20 anos numa grande empresa como terceirizada, né? Hoje, a experiência que eles têm, que possam agregar em pequenas e médias empresas, é enorme. Eles têm uma vivência muito boa em grandes corporações e muitas empresas hoje não enxergam essa mão de obra, né? Elas deveriam abrir, sim, o mercado de trabalho mais ainda para essas pessoas que têm muita experiência positiva e pode agregar dentro das áreas administrativas. Então, eu vejo que dentro da minha empresa, eu como faço terceirização de serviços de limpeza, como você falou, mas também de administração, tem supervisores, tem encarregado, tem pessoal até de apoio administrativo, né? Já tive engenheiro terceirizado, então tem pessoas que já estão formadas, mas que elas buscam atualização. Então essas pessoas, elas conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. E, como eu falei antes, são extremamente comprometidas. Você não tem problema de falta ao trabalho, né? Que hoje a gente sabe que os jovens ainda têm essa... não é essa falta de compromisso, mas eles não estão ainda muito focados no negócio. É curioso isso tudo que você falou. Eu queria falar sobre 3 coisas. Primeiro, realmente, a questão do se aposentar, ele é muito relativo, né? Porque muitas vezes a gente se aposenta daquele trabalho antigo que a gente tinha, né? Aquele trabalho ao longo da vida, e como eu fiz, me aposento, mas não se aposenta da vida, segue fazendo uma outra coisa. Pode se reinventar, como Juliana, que saiu da área de tecnologia, foi para coach. Eu saí da arquitetura, estou aqui nessa área de comunicação e fazendo outras coisas. Então, assim, ou seguir na sua própria profissão a vida toda, né? Até aguentar, como você mesmo falou, né? Até ter vida, até ter resistência, até enquanto quiser mesmo, né? Porque também eu não vejo problema em Tá querer motivado, parar né, e aproveitar a Carla? vida, viajar, isso daí cada um. Sim, Mas sim. muitos nessa faixa etária também querem qualidade de vida, então eles fazem uma coisa meio... Eles trabalham, buscam alguma coisa que traga um propósito, uma satisfação pessoal, mas que também mantenha uma qualidade de vida, não seja mais aquela vida alucinada que de repente a gente tem mais jovem, com 40 anos, no mercado de trabalho, etc. E quanto ao idoso, pode chamar de maduro. Pois Maduro é bacana. A gente tem essa preocupação na empresa. Igual às vezes a gente conversa até com os mais jovens, né? Falam, esse seu carro velho, né? Não, não é velho, é antigo, né? Antigo tem mais valor tem que mais velho. valor. Eu concordo com você plenamente, né? São pessoas que carregam ali uma experiência muito grande de vida. E você falou uma coisa bem bacana. Não é que vai estar trabalhando novamente só como empregado. Ele pode empreender, sim. Sim, também, Né? claro. Então, hoje a tem gente de tudo. tem uma facilidade muito grande de se criar um negócio, né? E essas pessoas, elas têm sim motivação. Você falou também muito bem, se eu tiver motivado ou qualquer pessoa tiver uma motivação para empreender, eu acho que tem um mercado muito bom e grande para eles. E aí você falou que antes existiam essas pessoas mais velhas, mas geralmente são pessoas que ficaram na empresa durante anos. E hoje vocês contratam essas pessoas, né? No processo seletivo, vocês contratam essas pessoas. Isso é diferente. Se você pensar bem, isso é diferente. Ou seja, uma empresa que não tem esse tipo de preconceito com essa mão de obra mais experiente, mais madura. E mudou alguma coisa no perfil ou não? Sempre as pessoas foram comprometidas?
Olha, a pandemia foi um divisor de águas muito grande. Eu tenho uma vivência antes e pós-pandemia. Por quê? Com a questão do grupo de risco, se criou uma marca em cima dessa faixa etária muito ruim para o mercado de trabalho. Eu citei aqui que eu tive que suspender e depois demitir algumas pessoas que eu não queria demitir, né? Mas teve um lado também social que a própria família veio me agradecer em função dos pais não estarem correndo risco naquele dia a dia de trabalho. Então, por esse lado também houve uma parte da saúde mental Sim, dessas existe. pessoas, né? Agora, eu acredito que essa contratação hoje, dessa faixa etária, é muito legal, porque o governo, não gosto de falar muito de governo, mas a gente tem sempre que estar falando, né? O governo, ele tem um programa de jovens aprendizes, onde as empresas são obrigadas a terem de 5 a 15% acima, toda empresa acima de 100 empregados tem que ter de 5 a 15% de jovens aprendizes contratados. É uma lei federal. Por que não fazer uma lei de um programa de idosos, não, né? Maduros aprendizes. Não, maduros experientes. Né? Maduros experientes. Muito bom. Ó, estamos acabando de lançar um programa governamental aqui, hein, no seu podcast. Maduros experientes. O podcast já está criando aqui um programa governamental. Maduros experientes. Adorei o tema, né? Então, por que não? Eles têm realmente muita experiência. A questão do comprometimento que você me perguntou, tanto antes da pandemia quanto depois, eu vejo sim, muito comprometimento. Eles ainda continuam como chefe de famílias de muitos jovens que não conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Então eles continuam trabalhando muito por necessidade. Aposentados ou não. Sim. Por necessidade. Por necessidade. Bom, Juliana, você já acredito que continue muito também pelo propósito, né? De ajudar o próximo ali, de estar colaborando para o bem-estar das pessoas. E aí, nesse seu caminho, você conduz grupos para fazer caminhadas na natureza. Você pode contar um pouco mais dessa proposta? Porque é uma coisa diferente além do trabalho de coach, né? E assim, Carla, as coisas vão sendo construídas ao longo do tempo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu fiz a formação de coaching, eu já tinha um comportamento assim social, de agregar. Então, eu já organizava retiros, entendeu? Eu levava assim, grupos, eu tinha um grupo chamado Encontro do Bem. A gente fazia 1 ou 2 vezes por ano, eu levava para uma pousada, então eu organizava aquela excursão, a gente fazia trilha, a gente fazia... Aí cada um levava algo para contribuir naquele grupo, fazer uma apresentação, uma palestra, uma vivência, uma terapia. Era muito aberto, né? Nem assim, não tinha um valor que você pagava por isso, era tudo espontâneo. Então eu já fazia isso. Sempre gostei de grupos, sempre. E eu, desde que eu moro no Rio, eu sou montanhista, né? Eu caí aqui no Rio de Janeiro já direto dentro de clube de montanha. Conheci o Rio subindo montanha, né? A lagoa, que eu ouvi o formato de coração lá de cima de uma via de escalada. Olha só, é um coração. Então, assim, já faço isso há muito tempo. Então, quando eu comecei a elaborar o meu propósito de vida, e aí juntando vivência de montanha, de viagens, né? Eu gosto muito de viajar, assim, sempre fiz muitas terapias no meu processo individual, sempre fui muito assim, curiosa, aberta para tudo quanto é tipo de experiência, né? Então esse movimento meu sempre me deixou muito assim, curiosa, sabe? Para tudo, né? E compartilhar com pessoas. Quando eu comecei a fazer o coaching, eu comecei a organizar isso. Essa foi a verdade. E aí eu criei o meu propósito de vida de uma forma escrita, né? Que hoje assim, eu falo quando estou em algum ambiente, olha, meu propósito de vida é inspirar e apoiar pessoas a alcançarem a realização pessoal, o bem-estar e a alegria de viver, contribuindo para um mundo de paz, amor e fraternidade. Então, esse é o meu propósito. Ótimo. Hoje eu faço isso com coaching, mas aí também faço isso como? Eu tenho um grupo de caminhadas, eu tenho daí um grupo que às vezes a gente sai para dançar Muito bom. flashback. Tenho o que mais?
Eu também faço grupos de estudo, eu gosto de estudar. Eu também tenho um grupo que eu chamo Evoluindo Juntos, que uma vez por mês eu compartilho meu conhecimento de PNL gratuito, a gente faz uma aula online, faço práticas. Então, assim, tá sempre nessa vibe. A caminhada que você citou foi mais um elemento. Uhum. Agora... Agora, Então, surgiu assim, naturalmente, entendeu? mas você atende pessoas nessa faixa etária dos 60 a mais, 50 a mais, ou você atende pessoas de qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Assim, acontece que acaba que o público que eu atendo gira em torno de 40, 50 anos, que é pessoas ativas, né, no trabalho, querendo melhorar a carreira, ou querendo migrar para outra carreira, ou então querendo planejar uma vida produtiva na aposentadoria, entende? Uhum. Mas assim, eu já ajudei jovens, filhos de amigos, por exemplo, a escolher o curso na universidade, nessa faixa de 18 anos. Eu já também fiz um trabalho social com jovens, esses jovens aprendizes, eles estão muito nas ONGs, né? Eu até o ano passado estava atuante numa ONG, sim, ajudando também os jovens a, né, a trabalhar essa questão de apresentação, de reconhecer já algum valor, né, um comportamento, para eles se apresentarem nos projetos de jovem aprendiz. Né? Entendi. Então, essas pessoas, Cláudio, por exemplo, que vão trabalhar com você, de repente elas não passam por um processo assim de questionamento. Elas vão trabalhar porque elas precisam. Sim, a parte financeira, ela realmente a gente vê pelo problema da previdência no Brasil. Uhum. Eles não conseguem se manter com o que recebem. E a tendência é piorar, Carla. Infelizmente, a gente tem que trazer dados aqui. Daqui a 50, 40 anos, a gente vai ter ainda mais do que o dobro do que tem hoje, de pessoas 60 a mais. É uma estatística do IBGE. Sim. A pirâmide está virando. Exatamente. Então, e teremos mais pessoas. Eu queria pegar um gancho no que a Juliana falou. À vontade, estamos aqui para isso. A gente está... Você me fez uma pergunta sobre a questão financeira, que realmente eles precisam estar ainda gerando receita para medicamentos, para viagens, né, para o bem-estar também. E eu acho que o fundamental, o financeiro é extremamente importante para a sobrevivência, mas o fundamental é a saúde mental. Então, o que ela comentou de caminhada, de atividade física, Juliana, eu sou um defensor nato disso. Eu exijo meus filhos a fazer atividade física, meus pais, né? Inclusive, ontem foi aniversário do meu pai, parabéns, 80 anos, né? Fez 80 anos. Parabéns. 80 a mais, né? Tá chegando 80 a mais. E eu incentivo a prática esportiva, né? Porque essa saúde mental é fundamental, né? Para a gente ter uma motivação. A gente está falando de motivação. Atividade física é saúde física e mental. Ajuda nas duas. Se realmente eu tiver com a mente muito bem equilibrada, né, tanto no trabalho quanto na parte de lazer, você comentou até de dança, eu acho que a pessoa de 60 a mais, ela vai estar muito bem para o mercado de trabalho, né, para estar ali contribuindo de uma forma efetiva, não só na necessidade, numa obrigação. Não vamos trazer que seja uma obrigação, mas sim a necessidade como obrigação, né? Eu acho que soma as duas coisas. Tem uma necessidade financeira, sim, mas o fato da pessoa se manter produtiva e trabalhar, voltar, conviver com outras pessoas, né? Tudo isso vai fazer com que elas se mantenham joviais. Rejuvenesce. Exatamente, rejuvenesce. Se manter jovial, rejuvenescer. Até comigo, Carla, desculpe interromper, acontece isso pelas faixas etárias que eu tenho de filhos. Eu tenho 3 faixas etárias dentro da minha casa. Um já jovem, um adolescente e um infantil. Eu convivo com os pais desses pais dos amiguinhos. Das 3 faixas etárias, Das 3 faixas etárias. Então eu vejo, no que é dos amigos por mais velho, eles me veem como o casal mais velho daquela faixa etária, o do meio é mais equilibrado, e pro novinho, o novinho que me vem como por mais velho. Né? Então a gente rejuvenesce muito
a parte social. É o que eu converso muito com a minha família. Olha, vocês não sabem como faz bem. Eu tenho amigos de 80, como eu falei do meu pai que fez 80, então muitos amigos dele hoje são muito amigos meus, né? Dentro do meu segmento. Não sei se eu comentei com você, eu sou vice-presidente do sindicato aqui, né, de Facilities do Rio de Janeiro. Então ali tem empresas tão antigas quanto a nossa, né, que vai fazer 70 anos. Ano que vem faz 70 anos. E tem empresas muito novas que estão começando. Então eu convivo com empresários muito novos, empreendedores, como a gente convive aqui dentro do clube, né? O clube aqui é um lugar que a gente tem sim convivência e conexões com todas as faixas etárias, e eu fico muito feliz de ver a empolgação que alguns têm na nossa faixa etária, né? Que eu já estou me incluindo. Eu estou com 55, eu estou chegando aos 60. Garoto Né? ainda, né? Então, eu vejo isso, Carla, e eu fico muito feliz por quê? Eu tenho certeza que, às vezes, o nosso corpo físico, ele realmente tende a envelhecer, né? Que é natural. Com certeza. Agora, a mente, ela pode reverter, ela pode ficar mais jovem do que estava alguns anos atrás. Eu tenho sentido isso na minha vida, né? Porque tem gente que tem 20 anos, mas parece que tem 80 na mente, né? E eu vejo que eu uso a experiência ao meu favor, para me tornar jovem, tanto na parte esportiva, né, como a Juliana falou muito bem, mas também na parte de trabalho, contribuindo com o crescimento da empresa. Eu tenho certeza que vai contribuir, não tenho a menor dúvida. Olha, que bom que você esteja vendo, né, o mundo Vivenciando, dessa né? forma, Agora, posso né? comentar? No montanhismo tem algo muito fascinante, né? Que é o que me inspira muito. Pessoas de 80 anos ativas na montanha, fazendo até coisas mais pesadas. Maravilha. Impressionante. Sábado agora que vem eu vou para uma caminhada que a guia tem 80 anos. E se deixar, ela caminha 10, 12, 16 quilômetros ali com a gente na floresta. É interessante. E aí, a maioria são magros, entendeu? Tem boa postura, assim. A maioria tá ótimo, entende? Então, e essa mentalidade também, na natureza, a gente troca muita energia. A gente oxigena, a gente purifica, a gente naturalmente, né, se reabastece energeticamente. Eu acho. E também o contato com as pessoas, porque você vai em Social. grupo, você tem a dificuldade de um se torna a dificuldade do grupo. Então, o guia toma, né, cuidados. Então, é tudo uma coisa assim, pensado, organizado. Isso é muito, muito, muito assim, saudável, sabe? Tem pessoas ali que muito longevas nessa montanhismo. Impressionante. Eu pretendo ser uma delas. Se Deus quiser. super Não, bem encaminhada. mas é Né, isso. que essa que eu faço até não sei quando. Aí. Porque se você cuida, assim, do seu lado, seu intelecto, né? Sempre aprendendo coisas novas, acompanhando o mundo, né? Que muda aí o tempo todo. Se você cuida da sua saúde, dizem, não, mas tem a genética. Mas já tem estudos, né? Que 25% tem a ver com a genética. Mas se você tiver uma vida regrada, souber cuidar da sua saúde, os outros 75% é o que vai valer, né? 25% é a genética. Você pode transformar isso. Tem estudos científicos. E tem também a questão, eu falei, mental, a intelectual, a física, tem a relacional, né? Você conviver com outras pessoas, isso é muito bom. Quantos amigos a gente encontra, às vezes, amigos antigos, né? E a gente brinca, parece que eu voltei para a escola, parece que eu voltei, né? Depende, né? Tem bom. isso e tem a questão financeira também, né? Porque acaba que a gente precisa realmente desse apoio financeiro de alguma maneira. Daí as pessoas ou buscarem uma outra atividade, um trabalho, continuar no mercado ou empreender, né? Porque é uma realidade. Sem dúvida. É uma realidade. Agora, essas pessoas que retornam ao mercado, Cláudio, elas não têm nenhuma rede de apoio emocional, assim, não. Acho que o trabalho já, por si só, já sustenta isso. Carla, essa pergunta é um tanto quanto difícil de responder, mas eu vou pegar um tema que talvez possa me ajudar. Esse emocional vai muito dessas pessoas
voltarem a conviver socialmente, eu vou pegar um pouco do que a Juliana falou, não ficar na solidão, vamos usar essa palavra, porque, desculpa eu falar de novo, mas o idoso, ele tende a ficar sozinho na vida, quando cria os filhos, saem de casa, ou o companheiro, a Sim, isso companheira... acontece. Por isso que eu digo que a gente tem que buscar Pois agora, é. é o momento da gente olhar para a gente e fazer o que a gente quer. Perfeito, exatamente. Faça o que você quer fazer, né? Faça com vontade, faça com disposição, né? Faça com paixão, com emoção, porque a solidão é terrível, né? Eu vejo, porque eu frequento lares de idosos, né? E vejo famílias que abandonaram esses entes Existe queridos, isso. né? Então, a gente faz projetos, né, sociais, né, principalmente voltando à questão da pandemia. Por ser um grupo de risco, a Rian fez um trabalho bem bacana da higienização, aquela higienização com quaternário de amônio, que era para fazer a pulverização, para evitar o contágio com vírus. A gente foi a muitos asilos, tanto públicos quanto privados, e a gente via a alegria quando ele via a nossa equipe entrando naquele local para fazer a higienização. Teve até um fato bem, né, bem curioso, né, se soubesse até trazer a foto, o vídeo. Teve uma interna lá, né, uma idosa, quando veio o nosso profissional com a máquina fazendo aquela fumaça, né, pulverizando aquele produto, ela parou na frente dele, levantou assim um pouco o vestido e ficou rodando para Ela se purificar. Ela se purificar. Olha, foi uma coisa tão marcante assim, e até emocionante, porque são pessoas carentes, sim, né, que estão ali, mas poderiam estar trabalhando, vivendo socialmente com outras pessoas Sim. mais jovens, não que necessariamente necessitem estar ali, mas também a gente não sabe o problema de cada família. Claro, né? mas eu digo assim, nós três estamos aqui, eu e Juliana estamos numa faixa etária próxima, a mesma faixa etária, temos mais ou menos a mesma ideia da vida, né? Cada uma seguindo o seu caminho. Você bem esclarecido em relação a tudo isso, mas a gente sabe que dentro da sociedade existe um preconceito muito grande, que é o famoso etarismo, né? Em relação às pessoas mais velhas. E muitas vezes, quando a gente emprega nesses grupos, né, empresas, pessoas mais velhas, precisa até ter um preparo dentro da empresa para que não haja esse preconceito, ou que haja um acolhimento desse maduro se ele passar por alguma questão. Então, isso você não viveu nenhuma, você não tem conhecimento de nenhuma experiência, de nenhuma situação dessa. Tive sim. Eu não vou falar nome de cliente, né, mas melhor já não. pois é. Mas a gente teve experiência sim de um profissional que já se encontrava na empresa há 40 anos, foi o primeiro emprego dele quando ele veio para o Rio de Janeiro. Ele iniciou na empresa com 19 ou 20 anos, né, após o alistamento militar, e ele começou como auxiliar de limpeza, servente de limpeza, que era o termo que usava na época. Teve a oportunidade de crescer profissionalmente como um líder de turma, encarregado, supervisor e por aí vai. Mas sempre quis ser o servente de limpeza. O prazer dele era limpar o ambiente, deixar aquele ambiente bem apresentado para o cliente que ele estaria terceirizado. E eu não me esqueço disso, teve uma gerente de uma empresa, né, que é onde ele estava alocado. Ela falou, olha, você devia de ter vergonha de exigir que um velho, foi o termo que ela usou, estivesse com seu uniforme trabalhando aqui dentro da minha empresa. Eu quero que você substitua ele imediatamente. Aquilo me chocou muito, né? Porque a gente não vê como velho aquela pessoa, uma pessoa extremamente comprometida, um dos melhores profissionais. Tinham locais que até sempre perguntavam onde está
não tem problema de falar o nome dele, pô, o senhor Raimundo, e ele não faltava o trabalho, nunca faltou o trabalho. Ele tinha que estar extremamente ruim de saúde para não ir ao trabalho, e mesmo assim ele ia ao trabalho. Então, aquilo me marcou muito, Carla. Então, eu fui pessoalmente falar com ela, olha, você vai perder um profissional de extrema qualidade, mas eu tive que substituir ele e levar para outro local, em função disso. E isso eu não vou esquecer jamais, até porque ele foi um dos funcionários que ele entrou na empresa no ano que eu nasci, em 70, então ele conviveu comigo até agora a próxima pandemia, onde E ele soube dessa história? Da razão dele estar sendo soube porque deslocado? eu sou uma pessoa que, apesar de, né, hoje eu estou como diretor, mas eu já fui supervisor, eu já fui coordenador, já fui gerente, e no meu time, na minha equipe, eu não poderia tratar de forma diferente qualquer um deles, mais velhos ou mais novos. E eu não vou esconder o motivo para um funcionário que vai continuar comigo, né? Uhum, tudo Então, entendi. isso foi uma coisa muito marcante e consegui sim colocar ele em outro setor, onde ele continuou mais um bom tempo, até a época que ele realmente teve que se afastar por problema de saúde, né? Já estava, né, bem avançado lá na idade e também ele teve um problema muito sério de saúde, mas infelizmente naquela ocasião ele estava extremamente saudável, não só fisicamente, mas para ela não era saudável, né? Achava que era uma pessoa muito que não aguentaria o É, serviço, né? não Então, sei assim, eu ainda acreditando na bondade das pessoas, talvez essa pessoa, por preconceito, tenha achado, se você devia ter vergonha, quer dizer, vergonha é você estar explorando um senhor mais velho, né? exatamente. Né? Uma coisa que de repente não é bem isso. É essa visão da pessoa com mais de 50, mais de 60, que eu acho que a gente está aqui buscando mudar, né? E mostrar que ela está aqui para continuar contribuindo eh, sempre, né? Ou porque precisa, porque a gente sabe que o Brasil é muito desigual, a gente tem Sim, diferentes faixas de renda, muita gente trabalha por sobrevivência, você mesmo falou aqui. sim, Eu fiz palestra agora nas 5 casas da mulher carioca, muitas idosas, idosas chefes de família, chamando de idoso como exatamente. você chamou, né? É. Mas assim, mais de 60 anos, e que mantém a família, a filha, a neta, e às vezes até a bisneta, com a aposentadoria dela, Que coisa isso, né? né? Porque não tem trabalho para essas pessoas. Então, assim, realmente é um mundo muito cruel, né? Muito difícil. Sim. E muitas vezes ali, quando você tem aquela pessoa trabalhando também, não deixa de estar fazendo uma coisa boa para ela. Tem que saber dosar realmente, né? E será que a gente pode construir uma ponte entre esses dois mundos, assim, o do cuidado interno das pessoas e o da sobrevivência? É, então, Juliana, Posso pensar um pouco sobre isso, pensando já até sobre isso, né? Porque são mundos diferentes, né? Quem busca uma atividade por necessidade, de quem busca por que quer uma nova carreira, como eu, né? Não foi por Como nós, necessidade, né? Claro que sempre você ter um é benefício, uma ter uma renda necessidade é interna, bom. um desejo, é diferente do que uma Isso, necessidade de real, né? recurso Isso. financeiro para Mas se o manter. que eu penso também é o seguinte, nós estamos, eu acho, a gente se encaixa numa geração assim, um pé esteve lá no analógico, né, e um pé no digital. A gente está muito assim num processo de transformação rápida de muita coisa, né? E assim, hoje, né, alguns de nós, não sei essa medida, têm conhecimento, tem abertura, estuda. Eu estou sempre estudando, você com certeza, né? sim, Mas tem pessoas que, por exemplo, no meu prédio tem um senhor lá, ele fica lá sentado o dia inteiro, assim. Você não vê ele lendo um livro, não vê ele... Sabe, tá sempre lá sentado, assim. Não tem uma Então tem motivação. pessoas, desmotivado. né? Eu acho que ainda, tipo É. assim, não é uma cultura apesar da idade, continuar estudando, continuar se desenvolvendo. Algumas pessoas se destacam e a gente, talvez pioneiros, ou não sei se tão pioneiros assim, mas eu acho que essa transição, talvez um futuro mais à frente, né? Pessoas, por exemplo, você tem
né? Uma década a menos que a gente, mais ou menos, né? Então, você já tem outra mentalidade. Então, imagina, daqui a uns anos, talvez não tenham tantas pessoas assim acomodadas ou então tão largadas, né? Já queiram se colocar diferente diante da idade. Eu não sei. Então, É, assim, é circunstancial isso também, sabe? também, claro, claro. Entendeu? E a gente falando, os mais novos começam a entender isso e já Já vai uma começam, nova é, mentalidade já se vai mudando cultivando, entendeu? essa mentalidade, né? Eu sei, eu penso assim. Ó, E não, fala, desculpa, pode. Carla. Dentro desse assunto, eu acho que os jovens, eles estão, sim, ligados nessa faixa etária, né, dos 60 a mais, pelo lado da economia prateada que abriu o mercado deles terem negócios para atender essa demanda, né? Então a Sim, gente aqui está falando muito da necessidade dos 60 a mais, né, de bem-estar, de trabalho, mas tem um lado da onde muitos ainda não se tocaram de que existe um mercado absurdo para você empreender em atividades, né, em negócios, em tecnologia, sim, para essa faixa etária, né? E quando você falou ainda naquela pergunta anterior, o nosso RH lá tem essa preocupação, né? Você falou, mas como é que você vai colocar dentro da equipe uma pessoa mais velha e uma mais nova? E olha, dá muito certo. e preparar essa. A gente Sim, já tem aquele filme, né, que é um clássico, né? Todo mundo cita o senhor estagiário que junta o muito jovem com o bom. novo. Não, pois Exatamente. é, e você, como diretor de sindicato, essas outras empresas também empregam pessoas mais de 50, mais de 60? Sim, a gente teve aquele episódio, Da né, pandemia? da Não, eu estou falando pandemia, agora. mas eu acredito que dentro desse número que eu trouxe aqui, né, eu trouxe da minha empresa, né, Claro. 25% é um número bem razoável. Eu acredito que seja até uma prática no mercado, mas em relação ao gênero, o gênero feminino está mais inserido no mercado, sim, de trabalho do que o gênero masculino. Eu acho que é porque a mulher é muito Né? chefe de, Não, de vocês família, né? são. A Eu tenho mulher que. também se cuida mais. Não, Também, Também tem tem muita isso. coisa. vocês são muito proativas, sim. Né? O nosso setor, né, dentro do mercado de trabalho de serviços, essa estatística é real, né, foi feita pela federação nossa. É o setor que mais emprega a mão de obra feminina no Brasil. É o nosso setor de serviço. Né? Então a gente tem sim tem que ter um cuidado especial, né, no tratamento. Eu, como um dirigente sindical, eu me preocupo sim que as empresas tenham um compromisso de estarem fazendo toda uma parte não só social, mas legal com essas pessoas, né? Estarem atendendo bem eles, como não só os pagamentos e os benefícios, né, aprendi, Necessário, né? mas a parte da saúde. Né? Então a Sim. gente hoje tem sim dentro lá do nosso setor, né, sindical, essa questão de saúde. A gente fez convênio com alguns órgãos, empresas de saúde, para poder atender essas pessoas que não têm pelas empresas. Né? Então a gente tem sim como cuidar um pouco mais da saúde deles. Agora, Carla, esse, essa faixa etária, eu queria deixar aqui para um recado. Procure, procure as nossas empresas, né? Se você quer realmente um trabalho formal, né? Com CLT, com todos os direitos, né? De salário, de benefícios, evidentemente dentro da sua profissão ou de várias funções que a gente pode oferecer, né? A gente tem sim uma, uma amplitude muito grande de poder captar essa mão de obra. Ah, que ótimo. Gente, a gente está chegando no final já do nosso tempo do podcast e eu queria agradecer demais a presença de vocês. E antes de terminar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, falassem alguma coisa que acho que não falou ainda,
ou um conselho que vocês dariam? Acho que você acabou de dar, né? É. Um conselho para alguém que hoje aos 60 se sente perdido, invisível. Se gostaria, quem começa? Juliana? Eu posso falar um pouco sobre o que eu aprendi com o coaching esses 9 anos, quase 10 já, que realmente quando você para se cuidar, se olhar e fazer essa autoavaliação, revisar, né? Principalmente o momento de vida e sentir assim que as coisas têm, tudo evolui, né? E tudo tem o seu momento. Então agora é um outro momento. Assim será a cada novo momento. Sempre estar revisando, não deixar assim, sabe, largado. E entrar no Não dá mais tempo. ou então agora já era. Velha, não precisa. Não, sempre dá. Sempre tem algo e assim, eu percebo, né, a mudança corporal, nós sabemos que acontece, até também, vamos dizer assim, a articulação mental vai mudando, você vai mudando a sua forma de se expressar física, emocional, mentalmente, energeticamente, tudo vai mudando. Mas em vez de a gente achar isso, sei lá, assustador, né, a gente olhar para isso, sabe? Acolher, receber. Então se hoje eu estou cansada, então eu descanso. Isso. Agora eu quero meu tempo para cada coisa e vivenciar cada coisa com... E eu gosto de falar assim, com muita amorosidade, né? Assim mesmo. De não se exigir tanto, né? De não precisar, assim, querer dar conta do que não dá conta. E querer fazer mais do que, sabe? Então, entrar, assim, num processo de mais contato, né? Conexão interna, de autoconhecimento. Aí se conectar melhor com o outro também. Pedir ajuda, né? Ser humilde no sentido, agora eu quero um apoio, né? Sei lá, do filho, do amigo, enfim... E aí ir para o mundo mais assim aberto, sabe? E experimentar cada fase da vida assim de coração aberto mesmo, no amor, né? E sem uma revolta, sem sem assim uma tristeza ou um desânimo, porque viver é uma bênção maravilhosa. E é uma bênção, cada assim. idade tem o seu encanto, cada momento, cada fase, né? É isso que eu penso, né, sobre a vida. É a gente corajosamente, cada dia, lidar com aquilo que se apresenta e sempre de forma muito amorosa, sabe? Se respeitando, respeitando o outro e achando aquele ritmo, né, de fazer as coisas e aprender, também compartilhar e ter, assim, a certeza que nós, enquanto coletividade, está evoluindo junto. Um jeito ou de outro. Muito bonito. Não tem como. E acreditar que envelhecer como é que é? É aquela história, envelhecer é quando tudo dá certo, né? No final, né? Mas não tem fim, né? Não, mas assim, a gente envelhecer, é porque quando a vida deu certo, né? Ok. Porque a gente não passou por nenhuma situação de risco que encerrou a vida antes. Cláudio. Olha, Carla, a Juliana falou, né, tão bem aqui sobre essa questão final, né? Mas eu acho que realmente é uma dádiva, né, que a gente tem de poder envelhecer bem, né, com a parte mental, saúde mental boa. Acho que isso é fundamental, né? A gente realmente também aprende envelhecendo, né? Eu quero deixar aqui, como eu já deixei um recado anteriormente, essas pessoas têm um mercado de trabalho muito amplo, sim, né? Não só nos nossos negócios de serviços, né? Mas tenham vontade, tenham motivação, né? E queiram estar junto de outras pessoas socialmente. A vida, ela se renova sempre. Então, não é porque você chegou a 60, 70, 80, até 90. Né? Então, a gente tem, sim, acho que muita vida, né? E eu acredito, Carla, que esse seu propósito aqui, né, de trazer a gente aqui para esse seu podcast, é muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, dividir aqui com a Juliana sobre esse assunto assim, que me empolga muito. Tenho, sim, essa 25% da minha empresa são 50 a mais, né? 50, 60 a mais. Então, eu gostaria de que as pessoas realmente que forem assistir, não desistam, né? Não fiquem sozinhas, né? Sozinho, realmente, aí começa a aparecer coisas ruins. Né? Esse é o recado.
Gente, olha, eu queria agradecer muito a vocês, porque realmente acho que deu um molho bacana esse assunto, os dois juntos. Né? Não é? Eu queria dar parabéns a você pelo seu trabalho de levar esse desenvolvimento pessoal às pessoas, se dedicar às pessoas como você tem se dedicado, e você também, dentro do seu Sim. mundo, do seu meio, também se dedicar aos seus funcionários, às pessoas e dar oportunidade a todos e todas, inclusive a nós, pessoas mais maduras. Está de parabéns. Tudo isso que vocês têm falado é interessante porque eu olho e me vejo muito em vários momentos, porque eu também parei para pensar, para olhar para mim, para descobrir o que eu queria fazer da minha vida, né? Se eu queria continuar com arquitetura ou não. Fui muito feliz como arquiteta, mas a vida tem outras coisas para serem feitas, né? A gente pode experimentar outros mundos e eu continuo aqui, não só com o meu podcast, mas também como palestrante. Brilhando. Ah, Foi obrigada. ótimo, é. Eu faço... A gente lançou até um programa governamental aqui. Então, faço minha palestra sobre adaptabilidade às mudanças, que atende assim a várias faixas etárias, inclusive a essa que nós estamos e que o Cláudio, se Deus quiser, está chegando e chegará. Tô chegando. Olha, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E eu gostaria de agradecer novamente ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio maravilhoso aqui no centro do Rio de Janeiro. Nós estamos com um episódio novo do 60 Pode Mais a cada 15 dias. Então já sabe, se você gostou desse conteúdo e conhece alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, compartilha, tá? E ajuda esse propósito, esse meu propósito, a seguir por aí em vários locais, a minha ideia e sendo divulgada. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio do 60 Pode Mais.